Começa agora o Wood Talks, o podcast da Wood. Olá, seja muito bem-vindo ao Wood Talks, o podcast da Wood. Aqui a gente fala, como vocês sabem, sobre assuntos que realmente importam e que, querendo ou não, impactam o seu dia a dia. Aqui nós vamos falar de atualidades, geopolítica, economia, mercado financeiro e comércio internacional. O papo aqui é claro e sem enrolação. Tudo de forma prática e fácil de entender, sem aquele negócio chato que fica bem complicado às vezes de saber o que estão falando, né? Os nossos encontros, eles irão acontecer toda semana, pelo menos uma vez por mês. Teremos um convidado especial para trocar uma ideia sobre temas que todo mundo vê por aí, mas quase ninguém explica direito ou não mostra o outro lado dos fatos. Então fica confortável por aí, pega a sua bebida preferida, que eu já peguei o meu café. Esteja você no trabalho, em casa ou no trânsito, agora é a hora de aproveitar. Eu sou o Vinícius, fundador da Wood, uma fintech especializada em remessas internacionais, famoso câmbio e comércio exterior. E hoje eu quero começar com uma cena. Imagina que você está dormindo. Sim, dormindo. E do outro lado do planeta, ainda é noite. Um navio petroleiro cruza um corredor estreito de mar. O radar está ligado, os alertas de navegação aumentam, a tripulação sabe que aquela é uma rota normal do dia a dia, até deixar de ser. Bom, esse corredor tem nome, Estreito de Hormuz. Grava esse nome, pois iremos falar bastante dele aqui no nosso episódio. E nos últimos dias, o noticiário internacional trouxe algo que não passa batido. O anúncio de um fechamento parcial para exercícios militares, justamente no meio de uma tensão diplomática. Cara, agora eu sei o que você deve estar pensando, tá? Mas eu não tenho navio, eu não sou diplomata, eu não moro no Oriente Médio. O que isso tem a ver comigo? Aí que vem o pulo do gato. Tem tudo a ver, porque energia é o sangue da economia. E quando a energia entra em risco, o preço de tudo começa a se mexer. A ideia do episódio é simples: te levar para uma história que começa lá fora e termina aqui, no Brasil, no dólar, no frete, no custo da sua empresa, nas compras que você faz no dia a dia, no supermercado. Enfim, o momento de entender é agora. Então, vamos começar. Só para você saber para onde eu vou te levar. Primeiro, a gente entende por que esse conflito é tão sensível. Depois, a gente passa pelo papel do petróleo, entra na reação no mercado e, por fim, aterriza no que interessa: empresa, comércio exterior e bolso do consumidor. A primeira coisa que você precisa guardar nesse episódio é o seguinte: mercado financeiro não precifica manchete, mercado precifica probabilidade. E quando um país sinaliza que pode restringir uma das rotas mais importantes do mundo, ainda que por horas, o mercado ele não espera o problema virar realidade, ele antecipa. Foi o que aconteceu agora. A notícia do fechamento parcial por precauções de segurança, entre aspas, associada a exercícios militares da Guarda Revolucionária Iraniana, veio no momento em que Washington e Teherã estavam em negociações indiretas em Genebra, mediadas por Oman. E olha, como esse detalhe é importante. Negociação mais demonstração militar é uma combinação que aumenta a incerteza. É como se o recado fosse, abre aspas, estamos conversando, mas lembrem-se do que eu consigo fazer. E aí entra o seguinte detalhe, também muito relevante. As reportagens apontam o aumento de prontidão militar americana na região e preparação para operações que poderiam durar semanas caso haja ordem presidencial. Ou seja,
Percebe-se como isso muda a leitura? Não é um ruído, apenas é um tabuleiro em movimento. Agora, deixa eu te dar uma imagem bem clara. Pensa no mundo como uma grande cidade e o petróleo como combustível que mantém ônibus, caminhões, fábricas e navios funcionando. Em qualquer cidade, existe uma avenida que, se travar, trava o resto. Hormuz é isso. Dados oficiais e análises do setor mostram que, em 2024, o fluxo de petróleo por Hormuz ficou em torno de 20 milhões de barris por dia, algo em torno como 20% do consumo global de líquidos de petróleo. Então, quando alguém mexe nessa rota, mesmo que parcialmente, mesmo que por pouco tempo, o mercado pensa, e se isso escalasse? E quando o mercado pensa isso, ele adiciona preço. Esse adicional é o que se chama na prática de prêmio de risco geopolítico. É o extra embutido no barril, não porque o petróleo acabou, mas porque o risco de acabar aumentou. Aqui vale um parêntese histórico, que a história ajuda a gente a enxergar o padrão. Nos anos 80, na guerra Irã-Iraque, houve a chamada Tanker War, uma fase em que navios mercantes e petroleiros viraram alvo, elevando o risco e custo da navegação na região. Isso não é teoria, é precedente, tá? Depois, ali por volta de 1990 e 1991, na Primeira Guerra do Golfo, o choque de risco no Oriente Médio pressionou preços de energia e espalhou pelo resto da economia. E mais perto no tempo, ali em 2019, ataques na região elevaram os preços do petróleo no mesmo dia por medo de interrupção do fluxo numa das rotas-chave do mundo. O ponto aqui não é comparar eventos como se fossem iguais. O ponto aqui é entender o mecanismo. Quando o risco bate na energia, o mundo inteiro reage. Bom, agora que a gente entendeu o porquê de Hormuz ser tão sensível, né, esse canal, esse corredor, onde passa uma porcentagem gigantesca de todos ali os líquidos energéticos do mundo, nós vamos para a pergunta que realmente muda o jogo. Como isso vira dólar, juros e bolsa, por exemplo? Bom, quando a incerteza sobe, investidores fazem algo quase instintivo. Eles procuram por coisas seguras, portos seguros, digamos assim, né? Eles querem sair daquele medo instaurado e procuram investimentos mais seguros, países mais seguros, enfim. E no sistema financeiro global, o porto seguro clássico costuma ser dólar, títulos do Tesouro Americano e muitas vezes o ouro. Nesses últimos dias, semanas, a gente tem visto que o ouro vem subindo muito, vem se valorizando muito. A prata também. Então são ativos seguros, onde os investidores, o sistema financeiro global, correm nesses momentos. Esse comportamento tem um nome, Flight to Safety. Você pode traduzir como corrida para a segurança. Agora, traz isso aqui para nós, para o Brasil. O Brasil é um mercado emergente. O capital estrangeiro entra e sai. Em momentos de estresse, o investidor global tende a reduzir risco e o fluxo fica mais seletivo. O resultado de tudo isso, o câmbio sente, ou seja, o dólar sobe, o euro sobe, enfim. E aqui entra um fato do noticiário recente no Brasil. O dólar comercial, ele fechou recentemente em 5,24, com movimento atribuído ao agravamento das tensões internacionais, e chegou a bater 5,25 na máxima do dia. Bom, ou seja, não ficou lá fora. Toda essa tensão chegou aqui. E aí vem a parte mais importante para quem empreende ou trabalha com comércio exterior, câmbio, enfim. Dólar é preço, e preço muda decisão. Agora eu quero que você imagine duas pessoas. A primeira é um importador. Pode ser uma indústria, um distribuidor ou um e-commerce que traz produtos de fora. Ele tem uma compra programada. Ele tem um pedido para fazer um pagamento, um frete para se contratar, prazo para cumprir. Ele não precisa de um bloqueio total para sofrer, ele só precisa de volatilidade. Porque assim, quando o petróleo sobe, o frete consequentemente tende a pressionar. Quando o risco aumenta, o seguro tende a encarecer. E quando o dólar sobe, o custo em reais sobe na hora. Então pensa na cena. O cara acorda, olha o câmbio e fala, putz, subiu. Ele olha a cotação do frete, pressionou, subiu também. Ele olha a margem, cara, tô sem margem, apertou geral. E aí vem a decisão difícil. Repassar preço, segurar margem, renegociar prazos, travar o câmbio ou correr risco. Agora pensa numa outra pessoa, pensa no exportador. Ele pode até sorrir quando o dólar sobe, né? Até porque ele está vendendo o produto dele para fora e ele, com essa valorização da moeda, vai receber, consequentemente, digamos assim, mais reais na hora de converter esse valor. Bom, mas tem uma pegadinha. A volatilidade também é risco para ele, porque o contrato de exportação é prazo, é compliance,
É fluxo, é planejamento. Se o câmbio vira uma montanha-russa, o risco de errar o preço e perder competitividade aumenta também. É por isso que, em momentos assim, a palavra que manda é gestão de risco. Não é sobre prever o futuro, eu sempre falo que é sobre reduzir a chance de ser pego de surpresa. Bom, rapidinho um recado, aqui na UD a gente vive disso, acompanhar cenário, ler risco e transformar isso em decisão prática de câmbio e operação. Se você é empresa e quer entender como proteger margem em momentos de volatilidade, depois me chama. A ideia é simples, menos susto e mais previsibilidade. Agora, se você está ouvindo e pensando, ok, mas eu não importo, eu não exporto, deixa eu te puxar para uma cena cotidiana aqui. Vamos supor que você vai ao supermercado, você coloca itens no seu carrinho, você vai para o caixa pagar. O que pouca gente vê é que por trás de cada item existe uma cadeia logística. Caminhão, diesel, armazenamento, energia, transporte. Quando o petróleo sobe, o diesel sobe. Quando o diesel sobe, o custo do transporte sobe. Quando o custo do transporte sobe, ele escorre para o preço final. E aí você percebe no que a gente chama de inflação de custo. Não é uma coisa abstrata, é o preço do alimento, do frete do delivery, da passagem, da manutenção do seu carro. Então, quando uma tensão em Hormuz adiciona prêmio no petróleo, isso é uma onda, ou seja, ela nasce lá fora e vai chegando. Às vezes devagar, mas ela chega. Agora vamos voltar um passo e entender por que esse tema continua voltando ao noticiário. O conflito envolve história, sanções, influência regional e principalmente o debate sobre programa nuclear e capacidade militar. Alguns veículos reconstroem essa origem e os principais motores do atrito. E as reportagens recentes reforçam muito que existe uma prontidão e preparação do lado americano para uma escalada maior. Operações que poderiam durar semanas, o que por si só eleva a percepção de risco. O que você precisa guardar é o seguinte, não é que a guerra vá acontecer amanhã, é que, enquanto a possibilidade estiver na mesa, o mercado opera sob prêmio de risco. Todo mundo em alerta, volatilidade na risca, ou seja, é prêmio de risco e prêmio de risco é custo. Agora vamos organizar isso em forma de narrativa de cenários, sem futurologia, só lógica, tá? Cenário 1. Diplomacia avança. Os líderes conversam, se acertam, enfim. O fechamento parcial vira episódio, prêmio geopolítico diminui e o mercado volta a respirar. Esse seria o cenário ideal, onde tudo se acerta, o aperto de mão acontece, cada um para o seu lado e tudo bem. Cenário 2. Atenção prolongada sem guerra total. São alguns exercícios, ameaças, movimentação militar. O petróleo fica mais sensível, o dólar mais volátil, empresas precisam se proteger mais. Esse cenário 2, um ponto de atenção aqui, é onde nós hoje estamos atuando, estamos vivendo, digamos assim. É o mais provável de acontecer e está acontecendo. O cenário 3, escalada relevante. Aí o choque é maior, porque mexe de forma estrutural em energia e logística. E isso costuma reprecificar inflação e juros. E aqui entra a pergunta que interessa. Se você é empresa, você está pronto para uma semana ou um mês em que o câmbio não anda de lado? Ou seja, montanha-russa total? Se você é consumidor, você entende porque certos preços começam a subir, digamos que do nada? E se você é investidor, você sabe onde está o seu risco? A vantagem competitiva nessas horas é clareza. Bom, então para fechar esse nosso primeiro episódio, ele começou com um corredor de mar estreito, que eu disse para vocês que vocês ouviriam bastante o nome dele, Hormuz, e terminou aqui, na nossa rotina. Porque o mundo está conectado. Então, a gente acha que às vezes um possível conflito entre dois países, ele não vai acabar na nossa mesa, no nosso café da manhã. E quando a conexão é energia, o reflexo é imediato. Preço, inflação, juros, câmbio. E a proposta do Wood Talks é essa. Não é comentar manchete, não é falar de uma notícia que está completamente confusa, é traduzir todo esse impacto. Então, se esse episódio te ajudou a entender o cenário, eu te peço duas coisas bem simples. Primeiro, compartilha com alguém que vive de decisão. Um empresário, alguém do financeiro, alguém do comércio exterior ou até aquele amigo que sempre pergunta por que tudo ficou mais caro. Segundo,
segue o Wood Talks, porque nos próximos episódios a gente vai continuar conectando macroeconomia com vida real, sempre com exemplos, sem enrolação, com convidados super especiais para falar de temas super importantes e com o que importa realmente para quem está no jogo, ou seja, na vida. E claro, se você é empresa, quer falar de câmbio, remessas, proteção de margem em momentos de volatilidade, chama a Wood. A gente está pronto, a gente monitora, organiza o risco e transforma cenário em decisão. Esse foi o nosso episódio de hoje e até o próximo Wood Talks. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E para conhecer a Wood e nossas soluções, acesse o link na descrição deste episódio ou no nosso perfil. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.